Quem está feliz com Jesus aí para dar um glória bem bonito? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem será contra nós? Então, a gravata que ficou aqui está com bem. Quem quiser uma gravata, viu? Tem uma aqui. Eu dou no rei buscar, então pode levar e doar. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pelo privilégio de estarmos hoje aqui. E queremos, em primeiro lugar, orar pelas pessoas que estão doentes. Tem muita gente doente, colocou aí nos grupos da igreja, está faltando hoje aos cultos. E já peço a você para ficar de pé. Vamos fazer oração por essas pessoas que estão precisando de um toque de Deus, né? Muita gente mesmo não precisando de algo da presença de Deus para curá-lo, para abençoar a sua vida. Então vamos orar. Pai, nós queremos nesta hora abençoar, Pai, todos aqueles e aquelas que estão doentes, Pai. Pai, toca eles aonde eles estão nesta hora, Senhor. Visita, meu Pai, teus filhos e filhas. Repreende agora todo espírito de enfermidade, toda seta maligna, toda ação de Satanás, Pai, que quer roubar as bênçãos dos teus filhos, Pai, a saúde, a paz dos teus filhos. Coloca por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos a bênção do Senhor, trazendo saúde a eles e a elas, Pai. E eles aqui curados, testemunhando da tua graça, no culto a ti, em nome de Jesus, fala conosco, quem crê diz. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Qual é o tema nesta noite aí? Muito bem. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21. O tempo passa rápido. Vamos trazer uma palavra que venha mostrar a seriedade de uma vida que não justifica com as desculpas chamadas de forma informal, né? Esparrafada que chama, é? Esparrafada, né? Então, tipo de desculpa que não glorifica a Deus. Vamos lá ler 1 Samuel 15 e 21. São desculpas que não justificam. E tudo isso porque a prioridade do reino ainda não faz parte desse coração, nem destas vidas. Diz assim 1 Samuel 15 e 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. A igreja, lê agora o 22. Pai, continua falando ao nosso coração, nos ajuda a entender a tua palavra, ao discernir tua voz, Espírito Santo. Assim, traz libertação, traz curas, traz salvação e traz o batismo profundo do amor do Pai em nosso coração, em nome de... Pode sentar, meus irmãos. Diga assim para o seu irmão: desculpas revelam prioridades. Desculpas revelam prioridades. Quando olhamos para esse texto sagrado, aqui em 1 Samuel, vamos discorrer um pouco do contexto, vai falar quando Samuel tinha sido ungido rei, levantado o rei de Israel, para ali representar todas as tribos de Israel, ser um instrumento de Deus para conduzir o povo, para pelejar as guerras junto com o povo, e dali trazer vitória para a nação de Deus. A Bíblia diz que um dos desafios que viera à mão e para a vida tanto do rei quanto do exército foi uma luta contra os amalequitas, e uma ordem irrevogável da parte de Deus fora: vocês têm que matar a todos, nada pode ficar de pé entre os amalequitas, nem adulto e nem criança. Parece numa visão humana estarrecedor, mas o contexto vai mostrar que os amalequitas, eles foram um povo que sempre se opuseram
principalmente depois quando Israel sai do Egito, que caminha para a terra de Canaã, foi o calo no pé. Foi o povo que tentou pará-lo, tentou destruí-lo, tentou matá-lo de todas as formas. E o rei ali pegou e matou muitos filhos, todos os filhos de Israel, que ele pôde ali, ele matou e deixou aquelas mães sem filho. O lamento entre Israel foi triste, foi angustiante, foi terrível, porque o sofrimento da perca dos filhos foi algo irreparável. E aqui Deus agora diz na sua palavra, que ele diz até aos autores hebreus, a vingança pertence a quem? Pertence ao Senhor. Então Deus, como viu esse povo sempre como no calo do povo de Deus, Deus decidiu tirá-lo da terra, varrê-lo da terra. Para quê? Para preservar os seus escolhidos, para guardar o seu povo, para abençoar a sua nação. Porém, o rei foi, Saul, o exército fora com ele. Mas a Bíblia diz que Saul venceu a batalha, mas ele venceu a batalha do jeito dele, ele triunfou da forma dele, ele celebrou da maneira dele, e na cabeça dele estava tudo certinho, estava tudo ok, e estava tudo bem. Porém, aí vem a palavra porém, né, que foi até dita hoje aqui quando o pastor Marcílio leu. Esse porém, ele faz uma divisão muito cruel, dependendo do contexto, ou boa também, dependendo do contexto. Porém, o rei deixou salvo as ovelhas, deixou salvo, Saul deixou salvo as vacas, deixou salvo ali o rei Agag, e trouxe ali do melhor da terra dos amalequitas, para oferecer em sacrifício, em holocausto a Deus. E o contexto vai mostrar aqui, que Deus fala com Samuel, muito indignado, muito descontente com a situação, e diz: eu não quero mais acordo com Saul, eu rejeito Saul de uma vez por toda. E o contexto aqui vai mostrar, quem está aí, diga amém. O versículo 10, olha o que Deus diz, 1 Samuel, estou correndo daqui para você entender, para mim entrar na palavra que eu quero dar. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11, arrependo-me de haver posto a Saul como o quê? Como rei. Por que Deus se arrependeu? Ou pesou o coração de Deus no céu? Porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas, o quê? Palavra. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou a quem? Ao Senhor. Quando nós, quem está aí, diga amém. Quando nós não vivemos as prioridades de Deus no nosso coração, nem na nossa casa, nem na nossa caminhada, principalmente no contexto espiritual de igreja, isso pesa muito, porque indiretamente você não está seguindo as ordens de Deus. Indiretamente você não admite isso diretamente, mas indiretamente você está dando não a Deus. Você está virando até as costas para a vontade de Deus. E como resultado, quando o céu olha para o nosso coração, ele pesa as motivações. O que Deus disse? Saul deixou de me... Vamos lá, cadê o texto? Saul deixou de me... Mas Saul estava deixando na cabeça dele de seguir a Deus? Saul estava deixando na imaginação dele de amar a Deus, de servir a Deus? Não. Mas as ações de Saul, as obras de Saul, o comportamento de Saul, falou mais alto do que a falácia de Saul. Às vezes a gente pensa, porque falamos de Deus, ou porque damos glória a Deus, ou porque carregamos a Bíblia na mão, ou viemos a um templo religioso, nós achamos também que estamos seguindo a Deus. Nós achamos que estamos servindo a Deus. Nós achamos que estamos amando a Deus. Em certa parte, sim.
Mas há um contexto que é muito mais plausível, que tem que ser legível no nosso entendimento, que é a essência dessa caminhada, a essência da minha motivação, a essência da minha vida. Por que eu estou aqui? Por que eu carrego uma Bíblia? Por que eu dou glória a Deus? Por que eu sirvo a Deus? Qual é aqui a minha motivação em meio a tudo isso? Porque o Senhor disse para Samuel que ele estava triste, pesou no coração dele, e numa linguística portuguesa diz: eu arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Então, Deus ficou tão indignado que ele disse: eu não quero saber de Saul. Eu não quero mais acordo com Saul. Saul deixou de me seguir, porque não executou as minhas o quê? Palavras. Ou seja, ele não deu crédito à palavra. Ele não deu valia à palavra. Ou seja, as instruções que ele recebera do profeta, vamos aplicar para a nossa visão contemporânea, que ele recebeu do seu líder, que ele recebeu do seu pastor, entrou aqui e saiu aqui. Por quê? Porque ele, na íntegra, ele não levou a sério as ordens. Na íntegra, ele não obedeceu à vontade de Deus. Na íntegra, ele serviu a Deus, mas serviu da sua maneira. Então, quantos crentes já ouviu tanto acerca de Deus, tem uma Bíblia em casa, já participou de inúmeras doutrinas, até milhares de doutrinas, já foi exortado por Deus em muitas áreas da sua vida, já fora cobrado por Deus em situações da sua vida. Deus já disse: deixa isso e segue isso. Deus disse: não faz assim e faz assim. Deus disse: abandona isso e se agarra a isso. Mas muitos ainda não se decidiram. Muitos ainda estão como Eutico, estão em cima do muro. Nem está do lado de Deus, ele nem está do lado de Deus, nem está do lado do diabo. Mas, ou ele tem que decidir. Ele não pode cochear em dois, ele não pode servir a dois, ele não pode viver uma vida dúbia. Ou ele é ou não é de Deus. Então, o próprio Deus vai dizer que ele deixou de seguir a ele. Nós estamos seguindo quem nesta caminhada? Nós estamos servindo a quem? Quando Paulo dá uma exortação à igreja de Filipos, ele vai dizer que aquela igreja estava seguindo o Deus do seu ventre. Ou seja, estava seguindo as suas prioridades como primazia e anseios e motivações de vida. Mas o Deus do céu não fazia tanta diferença quanto o Deus da terra. E o próprio Samuel se contristou com isso. Clamou a noite todinha. E Deus diz o seguinte, vamos ler o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei o quê? Ele diz que executou a palavra do... Mas ele executou, ele praticou, ele obedeceu, ele se submeteu, ele colocou a vontade de Deus no seu coração, sim ou não? Talvez você hoje seja um tipo de Saul. Não estou agradando a Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. As desculpas. Saul deu desculpa. Não, está errado. Eu executei, eu obedeci, eu cumpri, eu fiz, eu realmente, aleluia, não deixei em vão. Eu coloquei tudo em prática. As desculpas de Saul, Deus recebeu como desculpa? Deus aceitou? Então as desculpas deles foram inválidas. A desculpa dele não subiram como projeção ali de aceitação de Saul na continuação do reinado. As desculpas de Saul serviram quem está aí? Escute, vou dizer algo sério que está vindo aqui em meu coração. As desculpas de Saul serviram para o povo, serviram para os soldados,
serviram para a sua família, serviram para os seus irmãos, serviram para os seus amigos, mas não serviram nem para Deus e nem para o profeta. Não serviu para Deus e não serviu para o profeta. Talvez você está dando desculpa à sua esposa, está dando desculpa ao seu marido, está dando desculpa aos seus pais, está dando desculpa aos seus filhos, está dando desculpa aos irmãos, mas essas desculpas podem até ser válidas para eles ou para elas, mas para Deus talvez não seja, porque essas não foram, essas não agradaram ao Senhor. E a prova que as prioridades fala mais alto do que a nossa falácia ou as nossas dita vida que serve a Deus, é que o texto vai dizer em versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Ele está sendo aqui cobrado por Samuel, né? E Samuel está a receber algo da parte de Saul, e aqui vem o contexto de Deus. E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, por quê? Porque o povo perdoou ao melhor de quê? Das ovelhas e de que mais? Para quê? Para oferecer ao Senhor, o que é que ele diz agora? Teu Deus. O resto, porém, temos destruído o quê? Totalmente. Olha aqui, que coisa triste, né? Olha a desculpa dele. Olha, nós acabamos com tudo lá na terra de Amaleque. Nós não deixamos nada de pé. Nós destruímos tudo. Mas, porém, tudo que é vil ficou para trás. Mas eu vi as vacas gordas. Eu vi aqui os carneiros bem fortes. E eu vi que o rei é um cara gente boa. Então, eu trouxe tudo isso aqui. Ainda diz assim, para oferecer sacrifício a quem? Então ele estava dentro de uma visão espiritual cega ou de luz? Estava cega. Espiritualmente este homem estava sem entendimento. Não porque ele fosse irracional, era porque ele não tinha o reino de Deus e nem o Deus do reino como sua prioridade. E o que ele procurou? Agradar a terceiros e não agradar a Deus. Ele procurou agradar a fulano e a Beltrano, mas não agradou a Deus, porque ele disse, tudo isso que tu está ouvindo aqui, o som dos animais, eu trouxe para oferecer, preste bem atenção, ao Senhor o resto, porém, eu destruí o quê? Quando Saul diz assim, preste bem atenção, o teu Deus, ele vai falar 3 vezes articulações nesses pronomes teu e seu. 3 vezes ele traz essas articulações, teu e seu. Quando o crente se afasta de Deus, ele já não tem mais relacionamento com Deus. Ele já não tem mais uma vida de submissão e reconhecimento da soberania de Deus no seu coração. E quando ele se afasta da vontade de Deus, ele também está se afastando de quem? De Deus. Ele diz, o teu Deus. Ele já não disse mais o meu Deus. Preste bem atenção. Ele disse o teu Deus. Isso mostra o afastamento de Saul de Deus, mesmo que diga que não. Mesmo que diga que não é assim. Olha o versículo 21, outro pronome dessa visão, onde nós lemos no início. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito ou do anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus. Saul está falando com Samuel e está dizendo que ele trouxe juntamente com o povo para oferecer o teu. Afinal, ele é Deus só do A ou é Deus também do B? Ele é Deus só do teu vizinho ou é seu Deus também? De quem ele é Deus? Foi dito aqui na palavra inicial que Deus chamou Josué e o povo para tomar uma decisão. Porém, ele diz, serviremos, não pode servir a 2 senhores e nem ter outro Deus do seu coração. Olha o versículo 30, mais um pronome.
Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Aí o povo é dele, ó, meu povo. E diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor, mais uma vez o teu Deus. E por que Deus deixou isso escrito? Para mostrar que a desculpa não justifica. Que a desculpa mostra a prioridade embutida, escondida no meu coração, e diz quem eu sou diante de Deus, mas não diz quem eu sou diante dos homens. E aqui o texto vai mostrar isso. Foi a mesma coisa que Jacó, quando rouba a bênção do seu irmão Esaú, ele se apresenta o pai em Gênesis 21, versículo 20, e o pai, quando ouve a voz, e fica um pouco meio escamoso, e ele vê aquele cabrito, aquela lentilha, aquele prato de comida trazido tão rápido, ele diz: que negócio é esse? Que tão rápido tu trouxe a caça? Tu saiu da agora, já matou o animal, já tratou o animal, já cozinhou o animal, já está aqui o animal? E Esaú ainda estava no campo. Tinha pegado nada ainda, matado nada ainda. Aí ele disse: olha, o teu Deus me mandou, o filho dizendo para o pai, o teu Deus, dizendo para Isaac, me mandou a caça para mim, e eu peguei, matei, preparei, está aqui para ti. Aí a Bíblia diz que ele era o quê? Mas ele dizia que servia a Deus. Ele dizia que amava a Deus. Mas a Bíblia diz que ele era um mentiroso. E qual é o triste de tudo isso, aplicando aqui para nós? Saul teve privilégio que muitos de nós temos aqui. Saul teve regalia que muitos de nós temos aqui. Olha o versículo de número 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre o quê? Sobre Israel. A pior tristeza no coração de Deus é Deus fazer tudo por uma pessoa, dar a ela o que ela não tem, fazer dela o que ela por si não pode fazer, colocar ela em posição que jamais ela iria chegar, e abençoar de uma forma que nunca ela poderia alcançar. E estes que fazem? Desonra a Deus. Desonra a Deus. Saul, ele foi honrado por Deus. E Saul agora desonrou a Deus. Por quê? Porque Saul não honrou a sua palavra. Assim nós, quantos privilégios nós temos recebido da parte de Deus? A maior bênção está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Deus deu? Seu único filho, para morrer por nós naquela cruz. Paulo se titula o mais miserável dentro dos homens. Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Reconhecendo a miserabilidade humana dentro de uma santidade divina. Ou seja, eu não mereço ser o que eu sou. Eu não mereço receber o que eu recebi. Eu não mereço, porque o Salmo 113 diz que nós estávamos sentados e dentro de um monturo. E hoje Deus nos colocou no templo dos príncipes. Hoje nós estamos aqui como príncipes de Israel, como povo eleito de Deus. A Bíblia diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus colocou o nosso nome no livro dos céus. A Bíblia diz que Deus tem preparado para nós uma rua de ouro e uma praça de cristal. Deus tem para nós o melhor em termos de paz, alegria, conquista e realização eterna. Deus deu tudo isso a você na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Mas o que você está fazendo com esse sacrifício que foi conquistado com sangue derramado, com morte, com o próprio Senhor deu a vida por nós? Muitos de nós estamos desonrando isto. Não estamos valorizando isto. Não estamos honrando isto. E isto é o que é mal aos olhos do Senhor. Quando você começa fragmentar a vontade de Deus na sua vida e inventa desculpa para isso e para aquilo, para servir a Deus, você vive um campo natural e acha que está tudo normal. Acha que a tua vida está servindo a Deus, acha que a tua inadimplência espiritual está honrando a Deus, acha que o teu jeito de ver as coisas de Deus
está de acordo com a vontade de Deus. E não está. Olha o que Deus diz sobre isso. Vamos ler versículo 19. Porque, pois, não destes ouvido a voz do... Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal ao quê? Fizeste o que era mal ao quê? Mas o que Saul disse? O que Saul disse? Eu fiz a vontade do... Ele disse ou não disse? Mas Deus está dizendo que ele fez o que era mal. Será que a vida que você está vivendo não está sendo mal aos olhos de Deus? Será que as suas práticas de fé não estão sendo reprovadas por Deus? Será que as tuas ações não vão se queimar no fogo do juízo e não passará para a eternidade como aprovação? Sabe qual é o maior problema hoje nosso? Provérbio 16 e 2. Provérbio 16 e 2 diz assim, ó. Todos os caminhos são limpos aos olhos do homem, mas Deus pesa as motivações, pesa os espíritos. Olha lá. Todos os caminhos do homem são o quê? São limpos, são puros. A quê? Aos seus olhos. Mas o Senhor pesa. O que é que ele pesa? Ele vai ver a vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua motivação espiritual? Como é que está o seu amor espiritual? Como é que estão as suas ações espirituais? Você pode até parecer que está tão natural que acha que está tudo bem, está tudo limpo, está tudo ok, está tudo puro. Mas o Senhor não olha como o homem olha. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? Deus vê o quê? O coração. Focado nisso, nas desculpas que ele deu, olha o versículo 22, 22, para nós entrar no texto, que eu quero dar aqui para os irmãos. Como é que ele diz? Porém, Samuel, dada a ordem da palavra de Deus para Saul, disse ao povo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do... Eis que o obedecer é melhor do que e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Olha, pastor, Deus não quer sacrifício? Quer. Deus não quer holocausto? Quer. Mas antes de Deus receber qualquer sacrifício, o que Deus vai olhar para mim? Para o coração. Ele vai enxergar se a minha motivação é para a glória dele, se a minha motivação é prioridade para a honra e o louvor dele. Se não é, se a intenção não é esta, não serve para nada. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 10 e 31, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça-se para quem? Faça-se para quem? Para a glória de Deus. Então o que é que Deus quer aqui e quer para nós? Que se obedeça o quê? Que se obedeça o quê? O que é que a palavra já mandou tu fazer e tu não está fazendo? O que é que a palavra disse, age assim, tu não está agindo? O que a palavra disse, levanta e tu não se levanta? O que a palavra já te revelou a vontade e tu não está nem aí para a vontade dele? Eu e você podemos estar correndo perigo. Porque ele diz que Deus quer o atender. O que é o atender? O atender é ouvir a voz, que é a palavra, e literalmente, o texto real, submissão a ele. Se nós não se submetemos a Deus, a Bíblia diz em Lucas 6 e 46, nem adianta tu me chamar de Senhor, Senhor, se tu não quer fazer o que eu mando. O que Deus mandou nós fazer? Ele mandou Saul fazer uma coisa. Ele fez, mas fez do jeito. A desculpa dele foi recebida. O que a desculpa revela? Aí o tema de hoje. A desculpa revela prior. Então a prioridade não estava em agradar a Deus, a prioridade estava em agradar a ele. A prioridade não estava em fazer a vontade, estava em fazer a vontade dele. E daqueles que estavam com ele. E este rei aqui
perdeu o melhor de Deus na sua vida. Deus pegou agora todo o contexto. Como Deus classificou isso? Como Deus agora entendeu isso e diz que quer que nós aprendamos. Vamos ler o versículo 23, vamos lá. A igreja, 1, 2, 3. Porque a rebelião é como o pecado de quê? Feitiço. O que é rebelião? Rebelião é uma palavra chamada rebeldia. Quando você não quer viver a vontade de Deus, você é um rebelde aos olhos de Deus. Você está se rebeliando também contra o líder que Deus colocou sobre você, como ele se rebeliou contra o profeta. O profeta aqui estava irritado com ele. Por quê? Porque ele não cumpriu as ordens de Deus dadas ao seu profeta, a Samuel. E Deus disse que tudo isso que Saul fez foi um pecado de rebeldia. E a rebeldia é chamada de quê? Feitiçaria. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que nenhum feiticeiro herdará o reino dos céus. Mas a Bíblia não diz só isso. Diz também que o porfiar é como iniquidade e o que mais? Idolar. O que é o porfiar? Literalmente é arrogância. Você pode ser arrogante por Deus, não admitindo isso pessoalmente, mas as suas ações em se endurecer, em não se submeter, mostra a arrogância que tem em seu coração, em não honrar a Deus, em não servir a Deus, em não priorizar a vontade de Deus no seu coração. E Deus diz assim: portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não seja o quê? Mais rei. Então aqui literalmente, Saul, se você pegar o Saul, antes, Saul tinha condenado e tinha matado todos os feiticeiros e feiticeiras da época. Quando você vê ele na ida, quando Deus rejeita ele, que ele não escuta mais Deus em nada, ele louco da vida, como aqueles que deixam de servir a Deus, de honrar a Deus, aí fica atrás do homem para lá e para cá para ouvir a voz de homem. Mas não a voz de Deus, porque não lê Bíblia nem serve a Deus. Aí fica atrás do vaso, da vasilha, mas não corre atrás de Deus. E ele degradou tanto que chegou até uma feiticeira. A Bíblia diz em 1 Samuel 28, versículo 3, a feiticeira reconhece, diz assim: você sabe o que Saul fez? A priori ela não sabia que era Saul, ele matou todas as feiticeiras. E ela era uma mulher que conseguiu se ocultar da morte, escapou. E agora ele está buscando aquilo que ele condenou. Ele está aprovando aquilo que ele reprovou. Por quê? Porque Deus mostrou quem é ele agora em atitude de vida para com a própria vida na vida. Quem é você? Tem gente que quando está na igreja é uma bênção. Abre aspas. Quando sai no outro dia já está bebendo, já está dançando a dança da garrafa, já está fazendo o que não presta, parece que nunca foi crente. Nunca teve numa igreja. Isso mostra a degradação que você era. Deus disse, quando perguntaram por que saiu do nosso meio, Jesus Cristo disse: saiu porque não era dos nossos. Porque o do Pai, ele disse que o do Pai não se perde. Quem está aí, diga glória a Deus. Qual é o tema hoje? Desculpas revela o quê? Prioridade. A Saul deu muita desculpa? Deu ou não deu? Mas a desculpa dele foi aceitável para Deus e para o seu profeta? E a sua está sendo aceita por Deus e pelo seu pastor? Aí a pergunta é: as suas desculpas de vir o culto quando quer, ler a Bíblia quando quer, ora quando quer, serve a Deus do jeito que quer, viva a sua vontade do jeito que quer, mas eu estou aqui, Jesus. Você está aqui. Para nós está tudo normal. Mas como é que Deus enxerga você aqui? Como é que Deus vê a nossa vida aqui? Como é que Deus olha para nós aqui? E não só aqui, mas aonde nós estamos. Como é que Deus nos enxerga?
Porque a Bíblia diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons, contemplando os maus. Desculpa revela o quê? Vamos lá, eu quero que você grave esse tema. Desculpas revela o quê? Olha para o teu irmão, diga assim, diga para ele o versículo, o tema, vamos lá, 1, 2, 3, para o teu irmão. De novo, para o outro lado. Quantas pessoas preferem suas rotinas de vida do que o chamado de Deus para a sua vida? Quantas pessoas pegam com o chamado de Deus e faz do chamado de Deus um descaso, porque só quer viver as suas prioridades, as suas vontades aqui em vida. Aí pega a sua rotina, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, isso. Aí dá-se a desculpa para não servir a Deus, para não honrar a Deus e nem adorar a Deus. Se a unha crava de manhã, eu não vou para o culto, não botar no grupo. Por quê? Porque eu estou com a unha cravada. Se sente uma dor de cabeça, eu não vou para o culto porque minha cabeça está doendo. Se a chuva veio e molhou a roupa, não deu tempo de enxugar, eu não vou porque a roupa está molhada. Né? Se o sol está quente, eu não vou para a oração porque o sol está muito quente. Bota 1001 desculpas na sua rotina para não servir a Deus, para não adorar a Deus. Mas para o trabalho vai todo arrebentado. Vai quingado, até um corcovado ele vai para o trabalho. Por quê? Porque para ele a sua prioridade terrena é mais importante do que a vocação e do que o chamado divino para a sua vida. E Deus pesa a minha motivação. Saul aqui, ele tomou o despojo. Saul aqui, ele pegou o melhor das ovelhas do boi e tentou se justificar para Deus ao dizer que isso era para sacrificar, era para glorificar e honrar a quem? A Deus. Olha, escute, quem está aí? Ele tentou justificar sua desobediência com algo espiritual. Vou dizer de novo. Ele tentou justificar a sua desobediência com algo espiritual. Não vou para o culto, não, eu estou assistindo online. Online. Se você está doente, amém. Está doente, não dá para vir. Está online, amém. Mas tem gente que é tão preguiçoso, está tão mal acostumado com online, que acha que o online é a essência de tudo. E não vem reunir com o corpo, não vem congregar e serve a Deus do seu jeito. Eu não vou para a doutrina porque eu cheguei cansado. Cansado. Aí vai ficar nas calçadas falando da vida alheia, ou vai ficar mexendo no celular e justifica dizer que está servindo a Deus. Ele justificou a sua desobediência com algo espiritual. Não, eu não fiz direitinho, mas eu trouxe algo para tu. Está aqui o sacrifício. Está aqui a oferta. Está aqui o holocausto. Então, o profeta, quando olhou tudo isso, Deus mandou dizer o quê? O obedecer é que Deus quer. E é melhor do que o sacrificar. O que o Saul revelou como prioridade? Ele revelou algo perigoso no seu coração. Algo perigoso nas suas vidas. O quê? As pessoas, elas podem usar argumentos religiosos para justificar a sua desobediência diante de Deus. A sua vida que não está agradando a Deus ou as suas prioridades erradas. Saul tinha prioridades de servir a Deus, mas era o quê? Errada. Deus recebeu as prioridades que ele trouxe para Deus. Deus recebeu o melhor que ele disse que era para Deus, porque as prioridades dele eram erradas. A forma de servir era errada. A forma de cultuar era errada. A forma de agradar a Deus era errada. Como é que as nossas formas de servir a Deus nesta noite? Como estão as nossas desculpas? Porque a desculpa revela a nossa a prioridade dele não foi servir a Deus, foi servir a Ele. Por que eu não posso me justificar
com desculpas que não justificam. Porque diante de todo esse contexto, desculpa pode te fazer rejeitar o melhor de Deus e perder o convite de Deus. Diga para o teu irmão, desculpa pode te fazer rejeitar, mesmo não dizendo isso, perder, mesmo não querendo isso, o melhor de Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas 14. Lucas 14. Vamos lá. Lucas 14. No versículo 15, vai dizer que houve a parábola da grande ceia, que aponta para o futuro nas bodas do Cordeiro, né? Do reino de Deus. Versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão, aonde? Aonde? Olha a prioridade, o reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem me fez uma grande ceia e convidou a quantos? A muitos. Esse homem é um tipo de Jesus. Ele está fazendo uma grande ceia, foi preparar o lugar, e ele está convidando a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Vinde, que já está tudo o quê? Já está tudo preparado. Parecia que a festa ia ser linda. Parecia que aquele momento ia ser marcante. O convite aqui veio para muitos. Mas o que ele ouviu? Vamos ver o que ele ouviu do convite. Está tudo bonitinho. O reino de céu, ou de Deus. Versículo 18. E a todos, a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso o quê? E vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja. E o terceiro, foi o que o terceiro disse. Olha aí. Olha, o outro diz: casei-me e eu tenho que ir para a lua de mel. Preste bem atenção, um detalhe. Fala do reino dos céus e fala do convite para o reino do céu. Foi dada a oportunidade, o convite a todos. Mas todos eles deram o quê? Todos eles deram o quê? Desculpa. O primeiro disse: eu comprei aqui. O primeiro disse: eu comprei aqui um campo e eu preciso o quê? Como é que você compra uma coisa sem ver? Você vai comprar um carro sem você ver? Você vai comprar uma casa sem você ver? Sim ou não? Claro que não. Então o que é que ele está dando? Eu comprei uma junta de boi, preciso experimentá-lo. Como é que você comprou e não experimentou? Vai experimentar depois que compra? Se o boi não prestar para a terra, se for fraco. Se o boi for um boi que chifra o seu dono. E aí? Então a desculpa não foi muito legal. E o terceiro diz: casei-me, portanto eu não posso ir. Preste bem atenção. Todos eles deram o quê? Desculpa. O que Jesus revela nas desculpas dos homens? Jesus revela que é algo profundo e sério, que você tem que atentar a isso. Há muitas coisas nesta vida que vai te tirar do valor da vida, da verdadeira vida, que é estar perto de Jesus. A mesa fala do relacionamento. A mesa fala da comunhão. A mesa fala da intimidade. E fala também da alimentação, da vida forte em Deus. O que eles disseram aqui? Nenhum deles não disse que não ia. Preste bem atenção. Nenhum deles disse que não ia. Ele disse: não posso ir. Mas não disse que não ia. Porque deram o quê? Eles deram desculpa. E se você pegar aqui os motivos, parece que os motivos são satisfatórios. Parece que os motivos são aprazíveis. São legítimos. Mas o texto vai dizer o quê? O texto revela que os motivos, diga assim por você, irmão, diga assim: o texto revela algo. Diga, outras coisas
tinham se tornado mais importante do que o convite de Jesus. E aí? O que é mais importante para você? É o urgente do corre-corre da rotina da vida? Ou é o parar para estar servindo o autor da sua fé e vida? O que revelou aqui o texto? Que eles aqui mostraram que o convite não era tão importante, que Jesus não era tão importante, que o reino de Deus não era tão o quê? Importante. E o que é que Jesus faz com esse tipo de gente? Ele rejeitou Saul? Vamos lá, ele rejeitou Saul? Rejeitou ou não rejeitou? Vamos lá, versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou feliz. Ficou como? Irado, indignado. Você imaginou se você visse a cara de Deus quando olhou como pai, olhou para aqueles que se diz filho, que diz que ama e que honra o pai? E o pai manda fazer isso, ele não quer fazer. Pai pede isso e ele não está nem aí. Você acha que Deus estava assim com aquelas desculpas? Acho que Deus ficou feliz? Ficou como? Ficou como? Como você imagina que é uma face de alguém irado? Como é que você acha que Deus estava? Como é que você acha que Deus está com nós aqui nesta noite? Está feliz? Está alegre? Cuidado. Você pode estar correndo risco e não está percebendo. Vamos continuar. Vamos lá. Indignado. E ele disse o quê? O servo, sai depressa. A notícia estava tão ruim que não fica mais tempo falando nada aqui. Vai-te embora daqui também. Sai depressa. Pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o Senhor, feito está como mandaste. E ainda há. Por que tem lugar hoje aqui? Para festa? Porque muitos estão com as suas desculpas. Por isso que não estão hoje aqui. Muitos estão com as suas desculpas. Não estão hoje aqui. E essa desculpa que eles estão dando, irmão, só justifica a ele e a eles mesmos. Aí bota no grupo isso, aquilo, mas não justifica. Tem coisa que não justifica. Porque se fosse para servir o homem, eles iam ou não iam? Mas para servir a Deus não vem. Para servir a Deus, bota o peso, bota a desculpa, bota isso, bota aquilo. Mas por quê? Porque as suas prioridades é mais importante do que o reino do céu no seu coração. Então, por mais que eles não digam, eles estão deixando de seguir a Deus porque não querem se submeter e obedecer a Deus. Então, perdendo a intimidade, não é mais o meu, é teu, o teu Deus. E como resultado, Deus vai rejeitá-los também. Por quê? Porque as suas ações estão rejeitando a Deus. Quem está aí para dar glória? Vamos lá, continuar o texto, né? Está tudo preparado. Aí veio muita gente, mas ainda havia. O que ele mandou fazer? Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e faz o que agora? Obrigue todos a entrar, forças ao entrar, para que a minha casa fique o quê? Deus quer ver a igreja dele aqui como? Deus quer ver a casa dele aqui como? Então pega aquele teu filho sem vergonha, que é de menor, e quer mandar em tu, não vou não, ficar aí, pega e arrasta e traz. Mas que não é, que não pode forçar não. Se você não ensinar ele a se submeter, quem está lá fora que não presta vai ensinar. Se você não for um homem, sacerdote, macho, e não fazer o que tem que fazer em casa, você mulher, Deus vai cobrar e dele lá fora, e os anos de vida vai diminuir, as promessas não vão se cumprir, porque estão desonrando a Deus e o seu Deus. Seu pai e o seu Deus. E aqui é sério. Aqui é sério. Deus diz, força eles a entrar. Mandou ou não mandou? Aí você olha para o seu marido em casa, filha, não vou hoje não. Bora, vai, se jeito, bicho rei, vai lá para a igreja. Bora.
Bota moral. Amor, não vou hoje não. Por quê? É que eu tô meio assim. Vai, bora, se ajeita, bora, vamos logo. Força entrar na minha casa. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar todos que estão lá fora. E Deus quer usar você. Deus quer abençoar essas vidas através de você. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Versículo 24, vamos lá. Leu 24, toda a igreja. 1, 2, 3. E aí? E aí, os convidados que deram desculpas, vai participar da ceia? Vai participar das bodas eternas? Vai estar com Cristo? Portanto, eu vos digo que nenhum que deram desculpa, nenhum destes que foram convidados, provará a minha ceia. Jesus, quando terminou a última ceia, na iminência da morte, sua ceia que ele diz em Mateus 26, esperei muito por esse momento. E a Bíblia, quando ele terminou, ele disse, não fiquem tristes, porque um dia nós estaremos ceando de novo no reino do meu Pai. Quem vai estar lá com Jesus? Quem vai estar lá com Jesus? Por que Deus te trouxe hoje aqui? Porque o reino de Deus sempre confronta as nossas prioridades. Deus está confrontando as tuas prioridades aqui nessa noite. Ou tu se acerta com Ele, ou tu vai se desmantelar de vez. Ou tu se ajeita, ou a corda se quebra. E aí? Hein? Observa o forte dessa parábola. Os que recusaram servir a Deus, os que recusaram ir para o convite, né? Substituíram o convite, por quem substituíram? Por campo. Substituíram por quê? Trabalho. Substituíram por quê? Por relacionamentos. Ei, se na tua casa ninguém quer vir, venha você. Se ninguém quer prestar, preste você. Se ela quer ir para o inferno, se ele quer ir para o inferno, vá só. Mas você tem que se decidir quem é a tua prioridade. É teus filhos, é teu pai, é tua mãe, é tua mulher, é teu marido, ou é Deus e o reino na tua vida? Hein? Diz para o teu irmão, diga assim, o chicote está afiado, diga aí. Quem é a nossa prioridade? Então Jesus está confrontando. Ah, mas pastor, eu olhei você fala, mas não vi nada disso, é pecado. Porque ficou ali no relacionamento, não deu para ir, mas estava lá no relacionamento. Deu para ir, mas estava lá granjeando. Não deu para ir, mas estava trabalhando. Estava trabalhando. Estava ou não estava? Ei, qual é o perigo disso? É que tudo isso ocupou a prioridade espiritual. Tem gente que dá para vir para o culto, mas o chefe diz, fica mais um pouquinho. O faraó. Aí você vai e fica. Aí, não vou para o culto hoje não, pastor. Por quê que não vai? Porque não dá tempo, fiz hora extra. Aí perdeu o culto, perdeu a prioridade, né? Então o problema aqui geral nunca foi o campo, nunca foi o trabalho. Ei, quem está aí? O problema nunca foi o campo, o problema nunca foi o trabalho, o problema nunca foi o relacionamento, o problema foi o coração que não ama mais a Deus. E que não tem mais Deus como prioridade em seu coração. Diga para o teu irmão, diga assim, Deus vai falar algo contigo aqui nesta noite. Diga, sabe o que é? As desculpas mais sofisticadas. Vamos ver agora as desculpas nossas, as nossas. Vamos trazer agora para nós mais ainda. As desculpas mais sofisticadas. Você viu que as desculpas sofisticadas mudaram. Eu não comprei boi, pastor, porque eu não estou mais no tempo da roça. Não é o boi mais, né? Não é mais o jumento. Não é mais a vaca, né? Aqui a desculpa agora são mais sofisticadas. Diga para o teu irmão, diga assim, sabe qual é a primeira? E sabe qual é a primeira?
A tua desculpa? Eu estou cansado. Eu queria tanto ir para a igreja, mas estou tão cansado. Aí qual é a imaginação? Ela vai descansar mesmo. Ele vai descansar, mas não vai não, vai para cá, ó. E não bate nem a pestana. E se não chamar para dormir, vai ficar a noite toda em vigília com Satanás. É ou não é? É a desculpa sofisticada. Eu estou o quê? Cansado. Aí tem o retiro, está chegando. Aí vem a desculpa sofisticada. Pastor, está difícil financeiramente. Né? Está difícil, sabe por que está difícil? Porque o ajuntamento espiritual para você não é prioridade. Mas se fosse quando você está lá, se vir no Satanás, para ir para o carnaval 4 dias pular feito um jumento lá, e levar goma na cara e pagar e gastar, e dar muito mais do que R$300, pedir dinheiro emprestado, arranjar um cartão, era ou não era? Se virava, ia se vir o Satanás. Mas como é espiritual, aí a carne diz, vai não, fica em casa, vai não, vai descansar. Por quê? Porque o diabo não quer que você venha ser abençoado no Retiro 2026. O diabo não quer que você seja abençoado nesse ajuntamento que vai ser poder de Deus, glória de Deus, bênção de Deus, porque todo encontro que nós vamos, que nós vem, nós somos confrontados, nós somos abençoados, e nós chegamos aqui e diz, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, recebi aquilo, que no encontro Deus batiza, Deus renova, Deus restaura, Deus abençoa! Mas a desculpa está vindo. Eu não vou, é a sofisticada, porque não estou bem financeiramente. Mas seja sincero, quem está aí? O cara passa o mês todo trabalhando, quando estava no mundo. Quando saía, antes de chegar em casa, passava no bar. Gastava o dinheiro quase todo bebendo e pagando para os outros, sendo besta, não é? Aí quando é para as coisas de Deus, ele morria naquele mês. A mulher que sofria, né? Porque a água atrasava, um problema vinha na conta da situação para pagar. Mas ele dava um jeito, resolvia e eu não ia. Deixava de gastar para o diabo. Reclamava, ele dava só 10%. Dava só 10%. Dava só a primícia. Quanto é que ele dava? Era tudo, era ou não era? Mas para as coisas de Deus, é caro. Robertinho, perdoe, mas eu não vou ficar comprando xilito lá em casa, comendo xilito. Meus irmãos, vamos aprender a ter prioridades. O retiro é um ano todinho, é avisado que vai ter um retiro para a igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Ixi, quem é a igreja? Você nem igreja é mais? Quem é a igreja? Então diga para o teu irmão, catuca, diga assim, o retiro é para você, viu? Diga, desse é o jeito. Diga, nós vamos ter que estar lá. Louvando e glorificando a Deus em espírito e em. Mas se você escolher sua rotina, você vai estar dando desculpa. Se você escolher seus relacionamentos, que não vão, mas porque fulano não vai, eu também não vou. Você vai estar dando desculpa de relacionamento. E você está perdendo o melhor de Deus na sua vida. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Outro que diz assim, eu não vou não, pastor, porque a minha agenda está cheia. Eita Jesus. Você está mais importante do que o presidente. A sua agenda está cheia. Outro, não, pastor, Robertinho, eu não vou, mas talvez no próximo ano eu vou. Sabe nem se vai estar vivo. Já está dizendo o que vai acontecer no próximo ano. Meus irmãos, diga para o teu irmão, misericórdia. Vamos ler Lucas 14, 17. Vamos ler o versículo 17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer a quem? O que ele disse? Vinde, que tudo já está. Venha para o retiro, porque já está tudo preparado. Vai ter a noite do confronto lá no jogo noturno. Vai ter 4, 5 pregação para a sua vida. Vai alimentar a tua alma de quebrantamento. Vai ter louvor de adoração. Vai ter jejum queimando a carne. E vai ter dinâmica para a igreja se alegrar em todas as áreas no retiro 2026.
É bênção ou não é? Pega na mão do teu irmão e diz assim, já está preparado. Diga, vinde. Diga, vinde. Já está tudo preparado. Então está tudo preparado, a tua desculpa não justifica, porque o problema não é o valor. O problema não é o valor, o problema é teu coração que não valoriza as coisas de Deus. Que não valoriza o reino de Deus. Que não valoriza as coisas espirituais. Quem está aí, diga amém. Como não dá mais para pregar, tinha mais duas coisas, eu pregar, dá só essa para a gente terminar. Abra aí, Atos 2 e 44, só para a gente terminar. Robertinho, pode vir já aqui, você vai orar aqui, passar um vídeo, né? Tem um vídeo? Tem vídeo? Na outra semana? Atos 2, 44. O que está escrito aí? E todos os que criam estavam como? E tinha o quê? O que que Deus quer de nós no retiro? Que venha estar aqui, como? Todos juntos. Porque tudo nós temos que ter em comum. O reino de Deus. As prioridades de Deus. Quando há confusão na tua mente, é porque tu não tem orado mais. Quando o crente não ora, a vida dele fica perturbada, fica confusa. E ele fica sem saber o que? Então, antes dos milagres, aqui antes do milagre, antes das conversões, antes aqui do surgimento ou da expansão plena da igreja, antes da expansão plena da igreja, a Bíblia vai dizer que todos os discípulos estavam sempre juntos. A Bíblia diz, eles estavam juntos. Diga para o teu irmão, eles estavam juntos. Agora a pergunta é, quem é que não quer nos ver juntos? É Satanás. Ele quer quebrar esse princípio. Ele quer quebrar esse desígnio de nós estarmos juntos. Com a agenda cheia, distância emocional, isolamento. Eu gosto de estar só. Eu gosto de rede. Depois vai lá que vai ter rede para você dormir. Eu gosto de estar só. Lá tem uma casa, tem um quarto, você ficar sozinho lá dentro, orando e jejuando. Mas vá. Dê um jeito, vamos estar lá. Individualismo espiritual é coisa do diabo. Nós somos um corpo e o corpo tem que estar junto. Porque o corpo tem que ter tudo em comum. Agora, se você disser, eu não quero ir, é porque você tem falta de prioridade e a sua desculpa não justifica. Quem está me ouvindo, diga amém. Fique de pé para nós orar. Pega na mão do teu irmão, da tua irmã do teu lado aí, por favor. Fazer uma oração aqui. Rapidez. Pegue na mão dele e dela. Fecha o corredor. Desculpas revelam prioridades. Desculpas revelam prioridades. Aleluia. Fecha os teus olhos. Diga assim para o seu irmão, eu vou orar por você. Para Deus trabalhar no teu coração. E fazer de você uma bênção na presença de Deus.